Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia, professor Fábio Seschini, no quadro Viajando pela Fisiologia Entrevista. Estamos iniciando o terceiro vídeo da série Treinamento de Força e Potência nos Esportes com o professor Dr. Bernardo Neme Ide, que está finalizando o pós-doutorado dele na Unicamp. Além de ser professor de cursos de graduação em Educação Física, de pós-graduação, também é autor de diversos livros aí na área. Um dos métodos de treinamento de força e potência é o levantamento olímpico, não é isso? E aí a pergunta seria, os levantamentos olímpicos têm sido frequentemente utilizados para a melhora da força e potência de atletas? E se esse método realmente ele tem se mostrado efetivo? O que você tem a dizer sobre isso para nós? Legal, Fabião, obrigado pela pergunta aí, bastante pertinente. Primeiro vamos situar, né, o levantamento olímpico, né? O levantamento olímpico ele nasceu primeiramente como modalidade esportiva, né? Os levantamentos de peso estilo olímpico, então a gente tem duas provas, dois exercícios na modalidade, né? Que é o arranco, né? O pessoal que faz mais crossfit aí conhece como o snatch, né? O power snatch, e o arremesso, que é feito em 2 tempos, que é o chamado clean and jerk, né? Então, nas Olimpíadas, os atletas fazem os 2 exercícios e a soma é o que dá a classificação e o ranking aí dos atletas, né? Posteriormente, o que o pessoal começou a fazer? Pesquisa com esses atletas do levantamento olímpico. Assim como tem pesquisa com vários outros atletas de várias modalidades, mas especificamente no levantamento olímpico, o pessoal começou a fazer pesquisa do tipo plataforma de força e mensurando a capacidade de produção de potência durante os levantamentos e a capacidade de produção de potência em tarefas como saltos contra movimento, squat jump, enfim, avaliações padrão aí de força e potência que tem em todas as modalidades. Aí quando começou a acontecer essas pesquisas, o pessoal começou a se deparar que a produção de potência desses atletas é muito elevada, né? No esporte, os atletas que realmente mais produzem potência são os atletas do levantamento olímpico, porque a modalidade exige os 2 aspectos que são pertinentes na produção da potência, né? A força e velocidade. Então, como a modalidade em si exige muita força e exige muita velocidade de contração, a potência desses atletas é muito elevada. E aí o que acabou acontecendo? Vários outros atletas de outras modalidades de força e potência começaram a usar os exercícios básicos do levantamento olímpico também como método de treino. Então o levantamento olímpico é uma coisa interessante, né? Porque é um método de treino, mas também é uma modalidade esportiva, que é o que não acontece, por exemplo, com a pliometria. A pliometria não é modalidade esportiva, ninguém compete, vamos competir pliometria. Não, é um método de treino. Ninguém compete, por exemplo, exercício balístico, né? Não, é um método de treino. Ninguém complete treinamento complexo, é método de treino. O levantamento olímpico não, é método de treino, mas antes de ser método de treino, modalidade esportiva, né? Aí, dentro desse contexto, né, até um tempo atrás, né, estão saindo publicações agora mais longitudinais, com estudos com levantamento olímpico como método de treino, mas até um tempo atrás o que o pessoal fazia era justamente essa foto que eu te falei. O levantamento olímpico faz muita potência, de forma aguda. Então vamos usar ele para treinar os atletas, mas ele é usado de forma crônica, né? E pesquisas longitudinais para realmente saber se ele era um método efetivo, longitudinalmente realmente não tinha muita pesquisa a respeito disso. E o ano passado, na Medicine Science, acabou saindo um artigo que investigou de forma mais crônica o levantamento olímpico comparado com outras modalidades, outros métodos de treinamento de força e potência, para saber realmente a efetividade dele. Quando comparado a outros, ele isolado traz, mas quando comparado é o que realmente não tinha sido feito de forma longitudinal. E ele perdeu para métodos como, por exemplo, a pliometria, para métodos com implementos mais computadorizados que enfatizavam a fase excêntrica do movimento. Então, assim, o que se tem hoje na literatura é que, de forma crônica, todos os métodos devem ser utilizados, eles não devem ser descartados. Mas o levantamento olímpico, quando comparado à pliometria, assim, ele acabou perdendo. A grande efetividade que a gente vê na prática dos levantamentos olímpicos como método realmente de treinamento de força e potência, é em algumas modalidades que você tem que deslocar a massa de outro atleta. Por exemplo, esportes de contato como rugby, futebol americano, lutas. Nessas modalidades que você tem que deslocar a massa de outros atletas, esportes de contato, ele parece ser fenomenal. Agora, outras modalidades, como por exemplo, atletas de velocidade, sprinters, seja na natação ou seja no atletismo, parece que a efetividade dele não é tão grande assim, porque você não está deslocando a massa de outro atleta, você está deslocando a sua massa. Então a parte de você deslocar só a sua massa corporal, né, métodos como a pliometria ou a própria execução dos sprints parecem ser um pouco mais efetivos do que o levantamento olímpico. Adicionalmente, a gente tem que sempre lembrar do quê?
Você quer melhorar a capacidade de produção de força e potência. E força é uma grandeza vetorial. Você tem direção e sentido. Então, quando você faz levantamento olímpico, você está proporcionando a capacidade de produção de força e potência no sentido vertical. Agora, quando você vai fazer um sprint, por exemplo, você está fazendo força no sentido mais horizontal. E essas diferenças mais básicas, assim, parece que elas fazem uma grande diferença no final das contas como método de treinamento. Então as pesquisas hoje elas estão assim, detalhando um pouquinho melhor como que cada método pode melhorar a capacidade de produção de força e potência dos atletas através desses pequenos ajustes aí nesses métodos aí. Bernardão, e uma outra pergunta aqui importante também é que, por exemplo, às vezes as pessoas acreditam que, por exemplo, se você tirar o levantamento olímpico, que é uma modalidade, e se você mudar a modalidade, por exemplo, as modalidades de endurance, o treinamento de força e potência, duas perguntas em uma. Primeiro, ele se aplica para atletas de modalidade de endurance? Essa é a primeira. E segundo, se ele se aplica, quais os benefícios reais que ele promove em atletas de endurance? Legal, pergunta bacana, né? A primeira coisa que o pessoal analisa, né, e é o que a gente sempre faz quando vai colocar um determinado método numa modalidade, é primeiro estudar a modalidade e saber quais são os aspectos fisiológicos que melhoram o desempenho. Então, nessas modalidades endurance, né, o endurance aí, o que acaba melhorando? Consumo máximo de oxigênio, a fração de utilização do oxigênio, né, que é o percentual do VO2 ou limiar anaeróbio, né, capacidade de tamponamento, né, regulação de pH, seja intra ou extracelular, e a chamada economia do movimento. Que é essencial, né? Essencial, porque não adianta você ter um grande consumo de oxigênio, mas você gastar tudo aquilo num padrão de movimento que você não economiza. Né? Então, por exemplo, eu consumo, sei lá, 50 mililitros. Você consome 50 mililitros de oxigênio, máximo. Mas para correr a 14 por hora, eu gasto 40. E para correr a 14 por hora você gasta 20, você tem mais economia de movimento. Eu sou muito mais eficiente do que muito mais. O que gasta 40, obviamente. Perfeito. Aí você consegue sustentar essa intensidade durante muito mais tempo do que eu. Você, consequentemente, vai ter mais resistência e vai postergar o seu tempo de exaustão. Eu vou chegar na exaustão muito mais rápido. Eu estou gastando muito mais energia. Então, nesse sentido, né, a literatura tem atentado para alguns métodos de treino que melhoram a economia do movimento. O treinamento de força e potência faz isso. Ele melhora a coordenação, ele melhora alguns aspectos neurais, melhora o recrutamento das fibras, melhora a taxa de disparo dos potenciais de ação. A corrida especificamente, né? A corrida é uma sucessão de saltos. Né? Qual o método de treino que pode melhorar a eficiência dos pequenos saltos? A pliometria. A pliometria vai melhorar a taxa de desenvolvimento de força, vai otimizar o tempo de contato do indivíduo com o solo. Então a pliometria é um método de treino que a gente tem observado na literatura, que vem sendo implementado com sucesso em atletas de endurance e que tem alcançado assim bons resultados no tocante à melhora do desempenho. É uma melhora de desempenho independente de aspectos metabólicos, são aspectos neurais. Para atletas de ciclismo, por exemplo, onde aí você já não tem saltos, você tem aplicação de força ao longo do cycling, né, da pedalada que o atleta dá. Aí já os treinos de força máxima são mais eficientes para melhorar essa economia do movimento. Mas como são treinos que melhoram a parte neural, né, eles não podem causar uma hipertrofia mais acentuada, porque para a modalidade de endurance, o ganho de massa muscular pode ser contraproducente. Você diminui densidade mitocondrial, você diminui densidade capilar. Então, aumentar a área em cortes transversos de um atleta de endurance é contraproducente. Mas aumentar a força e a potência, não. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela discussão que a gente estava tendo, né? Não é todo método de treino de força e potência que leva à hipertrofia. Na verdade, a maior parte dos métodos de treino de força e potência aplicados no esporte, eles não foram feitos para causar aumento de massa muscular. E aí uma coisa importante, né, Bernardo? Por exemplo, você pega um maratonista, sujeito que tem uma constituição física, vamos dizer assim, magro, percentual de gordura muito baixo, mas é um sujeito que do ponto de vista de endurance é muito, muito eficiente. E aí você fala, nossa, mas esse cara corre 2 horas numa intensidade de limiar anaeróbico, e muitas vezes chega por volta de 93%, 94% do consumo máximo, mas com um grau de eficiência muito grande. Conclusão, com certeza os grandes maratonistas, eles utilizam o treino de força e potência na sua preparação, não é isso? Com certeza. E aí, lembrando, gente, treino de força e potência ele pode ser aplicado tanto para modalidades esportivas cíclicas como até aquelas
com características acíclicas e, portanto, em termos de endurance, ele é essencial. Então, queria agradecer aqui a presença do professor Bernardo Nemi. Estamos terminando o terceiro vídeo da série Treinamento de Força e Potência nos Esportes. E no quarto vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças da musculação e também do CrossFit quando o assunto é treinamento de força e potência. Então, continue acompanhando Viajando pela Fisiologia e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!